Bom dia pessoal. Hoje trabalharemos duas reações muito importantes em nível de vestibular: esterificação e saponificação. Esterificação é a reação característica para nós produzirmos lipídios, gorduras, e saponificação é a reação para nós fazermos sabão. Então, como hoje em dia com a tal de Covid-19, nós temos que saber mais ou menos como é que se comporta, como é que ocorre o processo de limpeza, tá, do sabão. Então vamos lá, vamos trabalhar. Esterificação. Tu lembra da oitava série do nono ano? No nono ano tu aprendeu assim, ó, ácido mais base, sal mais água. Tá? Essa reação foi muito conhecida lá desde a oitava, nono ano, né? Para nós, na orgânica, uma das reações mais importantes que tem é essa aqui, ó. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Essa reação se chama esterificação, ou também chamada esterificação de Fischer. É a reação característica para nós produzirmos um éster. E essa reação é reversível. A volta dela ela é chamada de hidrólise de éster. A ida, a esterificação, ocorre por meio de um catalisador, geralmente um ácido forte, tá? E a volta, hidrólise de éster. Temos que saber as duas. Então, tu lembra o seguinte, vou voltar aqui um pouco. Ó, esse éster, quando a cadeia for pequena, uma S-cadeia pequena, é um dos principais responsáveis pelos aromas. Aroma de bala, chiclete, chocolate, bolacha. Quem fornece um aroma é um éster. Os aromatizantes, os flavorizantes são os ésteres. E quando a cadeia for longa, ele é conhecido pelo nome de lipídio. Ésteres de cadeia longa são os principais componentes dos lipídios. Então, essa é a importância dessa reaçãozinha, é a de produção de lipídios. Esses lipídios estão no nosso organismo, eles ocorrem centenas, milhares de vezes por segundo, por minuto, no nosso organismo. Então, nós temos que saber fazer a reação em si. Ó, ácido mais álcool, éster mais água. Se o ácido for graxo, ácido graxo é um ácido que tem mais de 10 carbonos, ou melhor, é um ácido cadeia longa. Tá? Eu botei 10 carbonos só para o aluno ter uma noção de números, mas é um ácido cadeia longa. Se ele reagir com álcool, ele vai dar origem a um éster de cadeia longa, um éster de ácido graxo. Este éster de ácido graxo é conhecido pelo nome de lipídio. Lipídio, na realidade, é uma mistura de ésteres, né? Ou de ácidos graxos. Óleo e gordura. Óleo, a cadeia insaturada, tá? Não tem tripla. Óleo, a cadeia insaturada com dupla. E gordura é sólido com a cadeia saturada. Tudo bem? Então, os ésteres de cadeia longa são conhecidos pelo nome de lipídios. Olha só a reação em si. Então, ácido mais álcool, éster mais água. Tira água. É só tirar água. Tá? Ao tirar água... Opa, aqui tinha que sair o H aqui, ó. Saiu o H daqui, tá? Não é a H2O. Sai água, forma éster mais água. Esterificação. Só o que nós temos que estudar, que tem caído, pessoal, é o contrário, é a volta. É a hidrólise de éster. Ácido mais álcool, éster mais água. A volta, éster mais água. Então, se eu tenho um éster aqui, ó, qual que é o ácido, qual que é o álcool de origem? É só tu jogar água. Jogar água. O H da água forma o ácido e o grupo H o álcool. Fica tranquilo. Olha só. Essa foi a questão do vestibular. Tá? Vamos fazer. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu parei a aula para atender meu gato. Então, aqui eu te dou um éster, ó. Ele fala assim, o ácido e o álcool capazes de produzir éster por meio de uma reação chamada esterificação são, respectivamente, na realidade, ele quer que tu faça a hidrólise. Eu te forneço o éster, quero saber qual que é o ácido, qual que é o álcool de origem. Joga água. Só jogar água. O H da água forma o ácido, o grupo H o álcool. Tá? Não precisa decorar, essa questão é do Enem, não precisa decorar quem que é esse cara, que é o ácido benzoico. Só que o seguinte matava a questão, ó, etanol. Ó, meu gato é novo, miando, não sei se dá para ouvir o miado do gato. Essa reação aqui, ó. Eu parei ela duas vezes já, por causa do gato. Olha essa questão da federal, tá? E ele diz assim, ó, o composto 1 é um ácido, o composto 2 é um álcool, e o 3 ele forneceu. Então eu já sei que ácido mais álcool, éster mais água. Eu já sei que a reação se chama esterificação.
Só que daí tu tem que saber quem que é o 1, quem que é o 2. Pessoal, se é um éster mais água, eu já sei que é só fazer hidrólise. A hidrólise é jogar água. Faz lá, ó. O H da água forma o ácido, o grupo H o álcool. Então o ácido vai ter 4 carbonos, o álcool vai ter 2. Já está aqui, ó. Com isso já responde, ó. Então só de falar isso ele já responde 1. A reação que ocorre no sentido da letra A é chamada de esterificação. Sim. E ao passo que a volta se chama hidrólise. Certo. O 1 é o etanóico. Não. O 1 é o butanoico. O 4 é o butanol. Desculpa, melhor. O 2 é o butanol. Não. É o etanol. O composto 3 é isômero de função do hexanoico. Então o teu trabalho é montar a molécula. Hexanoico, 6 carbonos. Ó. Tem 6 carbonos. Tem 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios, só 2. C8, H12, O2. A molecular deste e deste é a mesma. A estrutural é diferente. Mudou a função? É função. Tá certinho. O composto 1 possui 2 hidrogênios ionizáveis, o que classifica como um ácido poliprótico. Lembra de Arrhenius? Arrhenius disse assim, ó, ácido é toda substância que quando joga na água libera H+, que é o hidrogênio ionizável. Esse H+, ele sai na forma de próton. Tá? Então, se sair um H+, monoprótico. Libera 2, diprótico, tri, tetra, penta, poliprótico. O ácido carboxílico, ele tem esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio que é ionizável. Então, ele só tem um hidrogênio. Ele é chamado de monoprótico. Está errado. O item 32 não tem a ver com a parte da matéria desse momento. Tem a ver com o equilíbrio. Essa reação está em equilíbrio. Ele diz assim, ó, se eu aumentar a concentração de 1 ou de 2, o equilíbrio se desloca em direção ao B, para a nossa esquerda aqui da tela. Não, né? Se eu aumentar a concentração do 1 ou 2, o equilíbrio se desloca para a direita, em relação ao A. Então está errado o item. Então é assim, mais ou menos assim que aparece, tá? Muito importante essa reaçãozinha. Tá? Pode perguntar o contrário, ó. Eles podem perguntar na reação de hidrólise do acetato. Então o teu trabalho é saber quem que é o acetato. Quem termina em O, hidrocarboneto, ou álcool, aldeído, onacetona, oico ácido, oico ácido, né? Oxi, éter, ato é sal ou éster. Ato de metetila, já sei que é um éster. Acabou em ato, já sei que é um éster. Aí tu tinha que lembrar lá da aula que a gente viu sobre ácido, éster e sal, que eu falei com vocês do bico do pato. Todo ácido carboxílico, sem exceção, acaba em ico. E todo éster acaba em ato. E eu tô no pato, ó, acetato, volta pro bico. Acetato, volta pro bico. Bota ico aqui no lugar. Fica acético. Acético, tu tem que saber decor. Ácido acético é um dos poucos decoráveis que tu tem que saber decor. Ó, quantos carbonos tem? Ó, olha, quantas letras C tem? 2. Tem 2 carbonos. É o etanóico. É esse cara aqui. Então, esse aqui é o ácido. Como é que eu faço virar um éster? Tire o hidrogênio ionizável e coloca no lugar o radical que tu quer. No caso, tu quer o etil. Acetato etila. Então, esse aqui ó, é o acetato de etila. Acabei de montar a molécula. Ele vai sofrer uma hidrólise. Se ele vai sofrer uma hidrólise, vai formar o quê? Vai liberar. Vai quebrar aqui, ó. E vai liberar ácido e... ácido e... Aqui foi erradinho. E álcool, né? Aqui, ó. Ácido mais álcool. Tá? Então, opa, voltando. Forma ácido mais álcool. Ácido que vai ser o etanóico e o álcool etanol. Tá bom? Então, olhe com carinho essa parte da matéria, tá? Essa é a esterificação e a hidrólise. A outra reação que vem na sequência se chama saponificação. Muito, muito importante também. Tá? E saponificação é a reação para fazer sabão. Ela é conhecida, o nome correto dela é hidrólise de éster meio básico, ou também chamado saponificação.
Éster mais base, sal mais álcool. Éster mais base, sal mais álcool. Pessoal, esse éster tem que ser um lipídio. Então, a partir dessa reação que a gente aprendeu agora há pouco, ó, ácido mais álcool, esse éster que eu acabei de obter, se ele reagir com uma base forte, vai dar origem a um sal e um álcool. Então, o éster tem que ser um lipídio, cadeia longa, é um éster cadeia longa, tem que ter uma base forte família 1A. Geralmente aqui ó, nós estamos trabalhando nesse caso hidroxissódio. Tem que ter calor, calor aumenta a energia cinética das moléculas. A função da água é dissociar a base, separar o Na do grupo H, formando um sal mais um álcool. O sal é o sal bom. E o álcool geralmente é glicerina. Porque a gente pega um triglicerídeo, aqui vai ser um triglicerídeo, vai formar a glicerina. Pessoal, eu só poderei chamar de saponificação se o éster for de cadeia, se o sal for de cadeia longa. Se o sal formado for de cadeia pequena, ele é simplesmente uma hidrólise de éster em meio alcalino. Tá bom? Então, sabão tem que ser de cadeia longa. É um sal bom. E aí tem que saber alguns conceitos mais básicos aqui, ó. Esse aqui é meu sabãozinho. A cadeia é bem grande, tá vendo? Ela tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos. Não? 20 não, aqui tem bem mais. Deixa eu arrumar aqui, ó. É assim, ó. Opa, isso é um erro gráfico aqui. Sim, ó. Vai ficar mais fácil, né? Entender. Ó. Tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos. Tá bom? Esse meu sabão, ele tem uma parte polar, que é a parte que tem o sódio, aqui tem os oxigênios, e uma parte apolar, que são os carbonos. A parte polar chama de parte hidrófila, hidrofílica, é a parte que interage com a água, que gosta da água, gosta de partes polares. E a parte apolar, que é o corpo da molécula, que são os carbonos, a gente chama de parte hidrofóbica, não gosta da água. Ela é chamada também de lipofílica, a parte que gosta da gordura. Toda molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar é também chamada de anfifílica ou anfipática. Sinto muito, mas esses nomes tem que saber, tá? Isso aí que eu acabei de resolver, só essa tela, tu resolveu uma questão do Enem, e acho que é 3 anos. Anfifílico ou anfipático é a molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar é a parte hidrofílica, hidrófila, que gosta da água. E a parte apolar, que são os carbonos, é a parte hidrofóbica ou lipofílica. Eu represento sabão, eu química, por um alfinete, assim, ó. A parte polar seria a cabecinha do alfinete e a apolar o corpo, tá? Então, essa aqui, ó, essa parte grandona que está em verde é a parte que interage com a gordura e essa que está em azul vai ser a parte que interage com a água. Quando eu quebro, quando eu jogo em água, o sódio sai. Então aqui vai ficar negativo. Então essa parte grandona aqui, ó, é a parte aniônica. Interage com a gordura. Então a gente tem que saber diferenciar sabão de detergente. Sabão deriva de gordura, óleo, gordura animal ou vegetal. Tá? E detergente deriva do petróleo. O maior fonte produtor é o petróleo. Só que ele é um sal de ácido sulfônico e o outro é um sal de ácido carboxílico. Os dois de cadeia longa. Como é que ocorre a limpeza? A limpeza só existe limpeza porque tem essas duas partes, porque ele é anfifílico. Pessoal, eu estou representando o sabãozinho assim. Está aqui ele, está a minha representação. Essa parte polar aqui, ó, é a cabecinha do alfinete e a parte apolar é o corpo. A gordura em si é apolar. A água é polar. A água é pó. A gordura é apolar, né? A gordura não mistura com água. Tanto é que se tu tentar lavar a mão apenas com água, a limpeza não ocorre. Porque a nossa sujeira na mão aqui, essa gordura natural, é apolar. Não interage com a água, tá? Então, o que eu faço? Eu jogo o sabão aqui dentro. Aqui, ó,
Digamos que eu tenho um recipiente que tem sujeira, que tem uma gordura e estou tentando lavar. Se eu jogar só sabão, só água não limpa. Vou jogar o sabão aqui dentro. A parte apolar do sabão, que é o corpo do alfinete, vai se prender na gordura. É como se o meu alfinete aqui, ó, eu esfregasse, ele penetrasse, ele fica preso. Quanto mais se esfregar, mais penetra, mais fica preso. E aí ficou preso aqui, ó. E com a agitação da água, fica agitando, ocorre descola, ocorre um processo chamado limpeza. Tá? Então ocorreu limpeza. Então, com a agitação da água, eu consigo arrancar a gordura que está ali, ó. Ela fica mais ou menos assim, ó, envolvida, em volta. Ó, aqui essa partezinha aqui, ó, é a microgotícula de gordura envolvida por sabão. Esse envolvimento a gente vai chamar de micelar. O sabão micela, envolve, capsula a gordura. E aí, ao capsular, a parte polar do sabão fica interagindo com a água. Tá vendo aqui assim? Ó? Interage com a água e com a correnteza, com a agitação da água, acaba descolando, retirando ele, no caso do tecido da roupa. Tá? Todo sabão é biodegradável e todo sabão é de origem animal e ou vegetal. Então ele é biodegradável. Degrada rapidamente, ocorre a degradação rapidamente. E detergente não. Detergente pode ocorrer rapidamente a degradação ou lentamente. Depende do caso. Existe o biodegradável e não bio. Pessoal, lembra, ó, densidade, massa sobre volume. Densidade, massa sobre volume. Quem é que tem maior volume? Densidade igual a massa sobre volume. Quem é que tem maior volume? Cadeia normal ou cadeia ramificada? Quem tem maior volume é a cadeia ramificada. Se a cadeia for ramificada, tem maior volume, a densidade é menor. Cadeia ramificada, a densidade é menor. Ou seja, o detergente em cadeia ramificada fica na superfície do líquido, impedindo a oxigenação, provocando a poluição ou a perda de oxigenação do rio, poluindo o rio. Densidade, massa sobre volume. Se o volume for menor, a densidade é maior. Então, esse detergente em cadeia normal, ele vai para o fundo do rio e no fundo do rio os micro-organismos degradam com mais facilidade esse nosso detergente. Tá ligado? Tá pegando? Ó aqui o meu gato aqui atrás de novo. Terceira vez nessa aula. Terceira vez que ele está aqui. Todo sabão é biodegradável e detergente depende do caso. Se a cadeia for normal, é biodegradável. Se a cadeia for ramificada, estou escondendo o gato. E se a cadeia for ramificada, não é biodegradável. Cadeia normal, a densidade dele, se a cadeia for normal, a densidade, pessoal, é menor, a densidade é maior, no caso, né? Cadeia normal, a densidade é maior, ele vai para o fundo do rio, a degradação ocorre mais facilmente. Ó, os impactos que pode ocorrer um detergente de cadeia ramificada. Ele pode ocorrer uma poluição do rio devido à cadeia ser menor, ele fica mais na superfície. E aí tem alguns conceitos ainda que eu teria que saber, que gostaria que soubesse. Água dura, existe água pesada, não confunda. Água pesada é a água que tem H2O, é quando o hidrogênio está na forma de deutério. Então, água pesada tu usa para refrigerar reatores nucleares. Não tem nada a ver com isso aqui. E água dura é água que tem metais, cálcio, tem sódio, tem potássio, tem magnésio. É o que tu conhece pelo nome de água mineral. E essa água dura acaba prejudicando a limpeza. Então, para eu evitar que essa água dura prejudique, a gente coloca uma coisinha chamada agente sequestrante. Então, só para saber alguns conceitos, tá? Eu queria que tu soubesse o que é água dura. Tensoativo surfactante. O sabão é uma substância tensoativa. Ela muda a tensão superficial do líquido. E micelar a gente já viu, né? Envolver, capsular o sabão. Tá? E aí outros produtos seria a glicerina. Então, éster mais álcool, sal, éster mais base, sal mais álcool. O álcool for produzido é a glicerina. A glicerina
é esse líquido aqui, ó, bem oleoso, tem um certo aroma, e ele é utilizado, pessoal, entre outras coisas, para fazer hidratante. Ele é um grande hidratante, tá? Ele é usado como conservante cadáver, ele pode usar como alimentos, umectante, e ele é usado para fazer explosivos. O explosivo que a gente utiliza é a trinitroglicerina, que é a dinamite. TNG é dinamite, não confunda. TNT é um outro explosivo. TNG é trinitroglicerina. Então, a glicerina é um subproduto na produção do sabão, em que tu utiliza para fazer conservante cadáver, alimentos, umectante. Compra um pão de trigo hoje e coma semana que vem. Tu vai comer uma pedra. Compra um pão de trigo, compra um panetone hoje, compra um pedacinho hoje, compra um pedacinho daqui uma semana, daqui um mês. Ele vai estar sempre novinho, vai ter sempre úmido. Essa umidade é o umectante, que é a glicerina. Não faz mal. Então, usado como conservante cadáver, usado como explosivo, né? É isso aí. Aí, quando eu deixo ela adensar, ele fica essa esbranquiçado aqui, esse coloide aqui, ó. Aqui é um exemplo de quando nós vamos ver na próxima aula, a gente vai trabalhar biodiesel, essa parte aqui vai ser o combustível, e aqui embaixo a glicerina. A glicerina é esse líquido aqui, mas ela pode adensar e ficar nessa forma pastosa. Então, olha os exercícios que podem aparecer. Esse aqui é da Fulvestre. Eu tenho 1/4 de bicarbonato de sódio, 1/4 de xícara de óleo vegetal, 1/4 de xícara de água, e eu vou misturar isso mantendo água e fervura. Teu trabalho é saber o que é o bicarbonato de sódio. É o NaHCO3. O bicarbonato de sódio é um sal. Sal, hidrogênio sal, porque tem hidrogênio ionizável ainda, de caráter básico, ele deriva de uma base forte. Vou pegar ele e vou reagir com óleo. Esse óleo, ó, porque tem uma xícara de bicarbonato, uma xícara de óleo vegetal. Óleo vegetal, gordura. Então, óleo é o éster e o bicarbonato vai ser a base. Ele vai ser um sal de caráter básico, porque deriva de uma base forte. Então, boto água, calor, ele falou aqui, ó, vai dar origem ao sabão. Essa reação se chama saponificação. O difícil era tu saber o que era bicarbonato. Outra questão bem importante que caiu foi essa aqui, ó. Olha só. Na hidrólise alcalina de óleo e gordura para produzir um sabão, obtemos o glicerol como seu produto. Sim, né? Vamos ver aqui, ó. Ver se eu tenho aqui. Ó. Hidrólise de éster meio alcalino. Hidrólise de éster meio básico. Alcalino é meio básico. É chamada saponificação. E o subproduto é um álcool, a glicerina. Geralmente a glicerina. Tá certo? A parte polar do sabão interage com a gordura. A parte polar interage com a água. A parte apolar interage com a gordura. A parte apolar é a parte lipofílica. Tanto o sabão como o detergente, ambos de cadeia normal, são facilmente degradáveis. O sabão e o detergente, ambos de cadeia normal, são facilmente degradados no meio ambiente. Todo sabão é biodegradável. Detergente depende da cadeia. Se a cadeia for normal, é bio. Cadeia ramificada, não bio. Então, tá certo o item. Detergente fabricado a partir de cadeia ramificada provoca danos, certo? Tanto no sabão como no detergente, a parte que se liga à água é a parte apolar. Não, é a parte polar. E o excesso de detergente dos rios diminui a entrada de oxigênio na água devido à formação de espuma na superfície. Olha só. Certo, né? Ó. O excesso de detergente não biodegradável, ele fica na superfície formando espuma, impedindo a oxigenação, poluição. Tá certo. Essa do Enem, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber qual dessas representações aqui, ó, melhor representa as moléculas de sabão que estão na superfície do líquido. Eu tenho um copo, vou botar detergente, botar sabãozinho, mexo um pouquinho, deixo parado, e aí como é que fica o sabão que está na superfície do líquido? Qual a melhor representação? Então, olha só, eu tocou o telefone aqui.
Deu. Então, ele quer saber isso. Como é que fica a molécula de sabão que está na superfície do líquido. Olha só. Aqui tem um bequezinho. Vou botar aqui, ó. Digamos que seja o nível de água, tá? E as moléculas de sabão ficam assim, ó. Lembra? Ó? A água é polar. Se a água é polar, ela vai atrair a parte polar da molécula. E a parte apolar tende a fugir. Pessoal, essa tentativa de fuga da parte apolar aqui, ó, forma o que nós conhecemos pelo nome de espuma. Espuma é tentativa de fuga da parte apolar. Tá? Então, ó, a molécula fica mais ou menos assim, ó, na superfície do líquido. Por isso que a melhor representação é a letra C. Ó, aqui está o nível de água, tá? E aí a parte polar do sabão vai ser atraída pela água que é polar também. E a parte apolar tende a fugir. É só tu olhar o nível da água aqui, ó. Olha na letra D, o nível da água está aqui em cima, o sabão não vai para baixo. Ele é menos denso que a água. Aqui está o nível da água, também não vai para baixo. Tá vendo? Por isso que a resposta é essa. Legal? Então, é o que nós tínhamos para ver. Olhe com muito carinho essa aula, tá? Que é uma aula que tem uma chance bem grande de aparecer. Tá joia? Fechou!